today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vou resolver aqui com vocês agora uma série de exercícios que estão relacionados aos processos de eletrização, né? Nesse exercício eu vou falar um pouco sobre os processos de eletrização por atrito, por contato e por indução. São todos exercícios, tá, que eu retirei do meu blog, né? Se você não tem acesso ao meu blog, eu vou deixar o link na descrição para você ter acesso a essa questão e a outras questões, né? Há mais questões sobre física, dos mais diversos assuntos, então é só você clicar e entrar lá para você ter acesso a essas questões, tá? Então, a primeira questão que eu quero fazer com você é essa questão aqui, e ela fala o seguinte, ó. Caminhões-tanque utilizados no transporte de gasolina carregam pendurada uma corrente de ferro de modo que uma extremidade toque o chão. A finalidade dessa corrente é, presta atenção, isso acontece também quando às vezes quando um caminhão de combustível ele vai descarregar, por exemplo, o combustível em um tanque, em um posto de gasolina, né? O que o motorista do caminhão faz, o que o pessoal do posto de gasolina faz? Eles pegam um fio, né, e ligam o fio da carroceria do caminhão à terra. Por que eles fazem isso? Isso acontece porque à medida que o caminhão está andando, ele está atritando com o ar. Quando ele atrita com o ar, o que acontece? Ele adquire carga elétrica, certo? Essa corrente arrastando no chão ou um fio ligado ao chão, né, serve justamente para fazer o processo inverso, ou seja, serve para descarregar o caminhão. Isso vai fazer com que as cargas elétricas do caminhão escoem para a terra. Então, ou seja, à medida que o caminhão está andando, ele está atritando, então ele está adquirindo carga elétrica. A corrente arrastando no chão é justamente para fazer o processo inverso, ou seja, essa carga elétrica que foi adquirida por atrito, ela vai ser escoada para o chão. Tá? Então, com base nisso, vamos ler as alternativas aqui. Então, primeira alternativa, fazer com que o caminhão sofra eletrização e adquire carga elétrica? Não, tá? É justamente o contrário, é fazer com que o caminhão perca as cargas elétricas adquiridas. Letra B, evitar que escape carga elétrica durante o período de tempestade e trovoadas? Também não, tá? Fazer com que escapem para a terra as cargas elétricas acumuladas no caminhão devido ao atrito com o ar? Sim, esse é o objetivo, tá? Então, à medida que o caminhão está andando, ele está atritando com o ar, a corrente arrastando no chão faz com que essas cargas elétricas que foram adquiridas se percam para o chão, para a terra. Beleza? Então, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra C. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui agora para a nossa segunda questão, tá? Que também foi uma questão que foi retirada lá do blog. E ela fala o seguinte, ó. Com relação à eletrização por atrito e contato, some as afirmações corretas. Então, ou seja, eu quero somar as afirmativas que estiverem relacionadas ao processo de eletrização por atrito e ao processo de eletrização por contato. Então, primeira afirmação. Na eletrização por atrito, as cargas adquiridas pelos corpos são de mesmo sinal? Não. Toda vez que eu pego dois corpos neutros, por exemplo, e atrito esses corpos, as cargas adquiridas pelos corpos serão cargas de sinais contrários. Tá? Então essa afirmativa é uma afirmativa falsa. 2. Na eletrização por atrito, os corpos adquirem cargas elétricas de sinais contrários? Sim, foi o que eu acabei de falar. Beleza? 4. Dois corpos neutros, ao serem atritados, adquirem cargas elétricas de mesmo módulo? Sim, tá? Essa afirmativa também é uma afirmativa verdadeira. Tá? Quando você pega dois corpos neutros e atrita esses corpos, o que vai acontecer? Esses corpos eles vão ficar carregados com cargas de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor absoluto, porém de sinal contrário. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se um corpo ficou carregado com uma carga de mais 10 coulombs, o outro corpo vai ficar carregado com uma carga de menos 10 coulombs, ou seja, ambas vão ficar carregadas com cargas de sinais contrários, porém de mesmo módulo, 10 e 10. Então essa afirmativa é uma afirmativa verdadeira. A 8. Dois corpos neutros, ao serem atritados, adquirem cargas elétricas de módulos diferentes? Não, acabei de falar, são de módulos iguais. A 16. Na eletrização por contato, no final, os corpos adquirem cargas elétricas de mesmo sinal? Sim,
Tá? Na eletrização por contato, o que acontece? Quando você coloca dois corpos em contato e separa esses corpos, durante o processo de eletrização por contato, os corpos eles ficam carregados sempre com cargas de quê? De mesmo sinal. Ou seja, se um corpo estava neutro e o outro corpo estava positivo, quando você colocar em contato, certo? Os dois corpos vão ficar carregados com cargas de mesmo sinal. Então, se um estava positivo, o neutro também vai ficar o quê? Positivo. Tá? Então, essa afirmação é verdadeira. 32. Na eletrização por contato, no final, os corpos adquirem cargas elétricas de mesmo módulo. Não, tá? Isso não necessariamente vai acontecer. Por quê? O módulo da carga elétrica do corpo vai depender das dimensões do corpo. Tá? Se os corpos forem idênticos, aí sim, eles vão ficar carregados com cargas de mesmo módulo. A carga vai ser dividida igualmente entre eles. Mas se os corpos não forem iguais, não forem idênticos, o sinal vai ser o mesmo, mas o módulo vai ser diferente. Por exemplo, o corpo maior vai adquirir mais carga elétrica do que o corpo menor. Então essa afirmação é uma afirmação falsa também. Tá? Então, seja como ele quer que nós somemos as afirmativas corretas, então vai ser 2 mais 4 mais 16, o que dá 22. Então essa é a nossa soma. Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa terceira questão. É uma questão do Cefet, Paraná. Ela fala o seguinte, ó. Duas esferas idênticas, x e y, então tem aqui duas esferas x e y idênticas, isoladas e condutoras, possuem cargas elétricas de mais 4Q e menos 6Q, respectivamente. Aproximando-se até se tocarem e após afastando-as, elas ficarão com cargas. Presta atenção nisso aqui, que eu poderia fazer essa questão de forma matemática, mas eu não vou fazer, porque eu acho que fica mais difícil entender. Presta atenção. Vamos supor que então aqui eu tenho meu corpo X e aqui eu tenho meu corpo Y. Tá? Vamos supor que esses dois corpos sejam corpos idênticos. Tá? O meu corpo X, ele possui 4 prótons, que é uma carga de mais 4Q, tá? Estou supondo que sejam 4 prótons. E o meu corpo Y, ele possui uma carga de 6 elétrons, menos 6Q. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que para cada, então aqui ó, tem um corpo X e aqui eu tenho um corpo Y. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, cada próton desse aqui está anulando um elétron do corpo Y, beleza? Então, ou seja, esse próton ele está anulando esse elétron, esse próton está anulando esse elétron, esse próton está anulando esse elétron, e esse próton está anulando esse elétron. Então, ou seja, para cada próton eu tenho um elétron. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que eu tenho o quê? 2 elétrons para dividir entre os dois corpos, entre o corpo X e o corpo Y. Ou seja, o meu corpo X, após o processo, vai ter uma carga de menos Q, e o meu corpo Y também vai ter uma carga de quê? De menos Q. Beleza? Ou seja, o corpo X vai ter uma carga de menos 1 elétron, e o corpo Y também menos 1. Então a alternativa correta só pode ser o quê? Letra C. Beleza? Mas, pessoal, eu posso também fazer esse exercício, resolver esse mesmo exercício, levando em consideração o princípio de conservação das cargas elétricas, que é matemático, tá? E ele fala o seguinte, ó, esse princípio de conservação das cargas elétricas, ele fala o seguinte, ele fala que o somatório das cargas antes é igual ao somatório das cargas depois. O que isso significa? Que a quantidade de carga que eu tenho antes deve ser igual à quantidade de carga que eu tenho depois. Então, antes do processo, o que eu tenho? Eu tenho um corpo X, que tem uma carga de mais 4Q, e eu tenho um corpo Y, que tem uma carga de quê? De menos 6Q. Beleza? Isso aqui tudo, então o somatório dessas cargas antes, ou seja, o somatório de mais 4Q com menos 6Q, deve ser igual a quem? O somatório das cargas depois.
Então, qual que vai ser a quantidade de carga depois? Qual que é a quantidade de carga que eu vou ter para dividir entre o corpo X e o corpo Y depois? Certo? Então, eu tenho aqui, ó, mais 4Q, mais com menos, menos 6Q. Ou seja, a quantidade de carga depois vai ser igual a quanto? Mais 4Q menos 6Q dá menos 2Q. Ou seja, eu vou continuar tendo o quê? Menos 2Q para dividir entre os dois corpos. Como os meus corpos são idênticos, essa quantidade de carga vai ser dividida igualmente entre os corpos. Ou seja, eu vou ter o meu corpo X, com uma carga menos Q, e eu vou ter o corpo Y com uma carga também o quê? Menos Q. Então a minha resposta continua sendo o quê? Letra C. Tá? Fiz essas duas maneiras para você aí você ver qual que é mais fácil, o que fica mais fácil você entender, tá? Fiz utilizando o princípio de conservação das cargas elétricas de forma matemática e fiz ele utilizando o mesmo princípio, mas agora de forma geométrica, tá? Belezinha? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quarta questão. Ela fala o seguinte, ó. Um estudante de física, ao terminar de pentear os cabelos, verificou que seu pente podia atrair um pedaço de plástico que se encontrava eletricamente neutro. Tá? Então você tinha aqui um pedaço de plástico que estava neutro e o pente podia atrair esse pedaço de plástico. Beleza? Então o pente ele podia, de uma certa forma, atrair esse pedaço de plástico. Então, ou seja, a gente pode concluir então que esse pente ele sofreu eletrização ao atritar com os cabelos. Então, concluiu então que o pente havia sofrido eletrização ao atritar com os cabelos. Para saber mais a respeito da eletrização por atrito, o estudante aproximou o pente de uma carga elétrica positiva e observou que eles se atraíam. Então, pegou esse mesmo pente, certo? E aproximou de uma carga elétrica positiva. E ele percebeu que os dois, de uma certa forma, se atraíam. Então, ou seja, para que isso aqui seja possível, para que o pente comece a atrair uma carga elétrica positiva, é necessário então que o pente tenha ficado com carga elétrica o quê? Negativa, certo? Então, ou seja, se o meu pente ficou carregado com uma carga elétrica negativa, é porque o cabelo estava carregado com uma carga elétrica o quê? Positiva. Beleza? Que senão isso não iria acontecer. Porque no processo de eletrização por atrito, os corpos ficam carregados com cargas de sinais o quê? Contrários. Tá? Então, ou seja, se eu aproximo o pente de uma carga elétrica positiva e há uma atração entre os dois, é porque o meu pente está o quê? Negativo. Se o meu pente ficou negativo, o cabelo obrigatoriamente tem que estar carregado com carga o quê? Positiva. Então, com base nisso, portanto, o cabelo se encontrava eletricamente neutro? Não. Carregado com carga elétrica negativa? Também não. Carregado com carga elétrica positiva? Sim. Beleza? Porque para que o pente ficasse carregado com carga negativa, o cabelo tinha que estar carregado com carga elétrica o quê? Positiva. Então a nossa afirmativa correta só pode ser o quê? Letra C. Beleza? Pessoal, vamos para a nossa quinta e última questão dessa primeira parte de exercícios. Quero resolver com vocês 10 exercícios sobre os processos de eletrização. Vamos para a nossa quinta e última questão. A quinta e última fala assim, ó. Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas respectivamente iguais a 5Q e menos 3Q. Se encostarmos essas esferas uma na outra e em seguida as separarmos, cada esfera ficará com carga elétrica igual a, então, um processo de eletrização por contato igualzinho que a gente já fez na questão número 3. Tá? Aqui você tem um corpo carregado com uma carga de 5Q positiva, e aqui você tem um corpo idêntico a ele com uma carga de menos 3Q, então negativa. Beleza? Quando eu colocar esses corpos em contato, quando eu encostar esses dois corpos, o que vai acontecer? Esses 3Q vão anular, 3Q negativo, vão anular 3Q positivo aqui desse corpo. Beleza? Então, quando eu separar esses corpos, o que eu vou ter? Eu vou ter somente 2Q, eu vou ter 2Q
para dividir entre o primeiro corpo e o segundo corpo. Ou seja, como os corpos são idênticos, esse 2Q vai ser dividido igualmente entre esses dois corpos. Então esse corpo aqui vai ficar com uma carga Q e esse vai ficar com uma carga Q. Beleza? Então, ou seja, após a separação, cada esfera vai ficar carregada com uma carga elétrica de 1Q, a alternativa é. Mas a gente pode fazer isso da mesma maneira que a gente fez, usando o princípio de conservação das cargas elétricas. A quantidade de carga elétrica antes é igual à quantidade de carga elétrica depois, o somatório dessas cargas elétricas. Então, 5Q mais menos 3Q é igual a quanto? É igual à quantidade de carga elétrica depois. Então vai ficar 5Q mais com menos dá menos. Beleza? Então vai ficar menos 3Q é igual à quantidade de carga elétrica depois. Então o que vai ficar? 5Q menos 3Q é igual a 2Q positivo, que é igual à quantidade de carga elétrica depois. Beleza? Esses 2Q eu vou dividir igualmente entre os dois corpos, que são idênticos. Então, depois do processo, cada um dos corpos vão ficar carregados com uma carga elétrica de quanto? De 1Q. Então, eu vou ter um primeiro corpo com uma carga elétrica Q e o segundo corpo com uma carga elétrica também Q. Beleza? Que confirma a nossa resposta, que só pode ser letra E. Belezinha? Pessoal, então encerra aqui esses 5 primeiros exercícios relacionados a esses processos de eletrização. Tá? E na próxima videoaula eu resolvo outros exercícios também sobre esses processos de eletrização. Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Now